Bom dia, bom dia! Olá, gente! Decidi fazer uma live aqui para compartilhar algo muito importante dentro da análise pessoal, que é o que se fala numa análise pessoal. Tô ouvindo aqui um sonzinho, vou até baixar. O que se fala numa análise pessoal, gente? Numa análise pessoal, a gente tem a regra fundamental. Qual que é a regra fundamental? É a associação livre. Ou seja, você falar livremente o que lhe vier à sua cabeça, sem preocupações do tipo, será que essa analista aí, né, a Larissa, vai me julgar? Será que tá certo ou errado falar isso? É óbvio que esses pensamentos vão vir, né? Inclusive, ficar pensando o que falar. E uma das intenções é não pensar o que falar. É deixar fluir, vamos colocar assim. É falar o que vier à mente, tá? E como que eu gosto de explicar isso, né? Bem didaticamente. Numa sessão de análise pessoal, uma pessoa ali, que tem gente que chama de analisante, né? É mais comum esse nome que eu uso. Mas para você entender melhor, seria o paciente. Você aí enquanto paciente e eu ali enquanto analista. O que acontece? Tem uma pessoa que é o paciente que quer falar, por mais difícil que seja, tá? Entenda que também tudo tem o seu tempo de você conseguir falar, mas tem uma pessoa ali, que é o analisante / paciente, para você entender melhor. Ele quer falar e eu ali, enquanto analista, psicanalista, eu quero te ouvir, tá? Eu quero te escutar e não é qualquer escuta. Aí entra essa questão de ser uma escuta analítica, uma escuta clínica, uma escuta que vai além desse racional, que vai além desse pensar para falar, tá? E a gente vai ver o que numa análise pessoal? Enquanto você vai falando, bom dia, Pati. Você vai falando, o que a gente quer ver ali, né? O analista, o psicanalista vai buscar olhar questões do inconsciente. O que tá por trás do que ela tá pensando demais para falar, né? Ela ou ele, o paciente, o analisante. O que tá por trás dessas repetições? O que tá por trás desse cinismo? Acontece, gente, nas sessões. Tem a questão aí que é muito importante numa análise pessoal, é a de transferência. Então, às vezes, o paciente ou o analisante coloca algo em mim ali, analista, que não é meu. Por isso a importância da minha análise pessoal, da minha supervisão, do meu estudo, para eu, calma. Vamos perguntar, né? Eu, analista, vou perguntar ali, pedir para você falar mais disso que você está dizendo que é sobre mim. Porque aí a gente sempre descobre que é sobre uma outra pessoa. Projeções que provavelmente o teu inconsciente, vamos colocar assim, você está inconscientemente colocando no analista ali em mim, entende? E a gente faz o manejo da melhor maneira possível para que você fale mais, né? É como se, para o analista, a gente não deveria, né? Pelo menos é o que eu faço, não levamos para o lado pessoal. E se algo tocar em mim, aí eu que leve para a minha análise pessoal, para a supervisão, tá? Vou lá olhar melhor esse caso também. Então é isso, gente. O que a gente fala numa análise? Me contem aí se vocês têm alguma dúvida. Porque o que você vai falar numa análise? Tudo, coloco uma aspa aí bem grande nesse tudo que for possível falar, tá? Por que eu coloco uma aspa no tudo, né? Inclusive porque na análise pessoal a gente olha muito essas generalizações, esse todo que a gente chama aí de imaginário. Então, quando tem todo, a gente dá uma furadinha. Como assim, Larissa? Dá uma furadinha? Sim, o psicanalista vai perguntar, mas como assim? Todo mundo, por um exemplo, né, aleatório. Todo mundo não gosta de você,
tudo que você faz dá errado, você dá conta de tudo e ninguém percebe. Então a gente dá uma furadinha nesse tudo, né? Porque tudo é muita coisa, né? Todos é muita gente. Então vamos simplificar, vou colocar assim, mas seria para olhar o que tá por trás aí, essa questão do inconsciente. Quem que é esse todos que te incomoda? O que é esse tudo que você diz fazer? E a gente vai questionando ainda mais. E por que você tem que fazer esse todo? Esse dar conta? Entende? Então é por aí assim. Queria compartilhar isso com vocês. Me contem aqui as dúvidas de vocês sobre análise pessoal. Ou pode me mandar também no direct. Bom dia, Fernando. Prazer. Porque, gente, é muito interessante um processo de análise pessoal. Eu vivi o meu processo. Outra hora eu vou fazer uma live só sobre isso. Quando eu estava no meu caso com depressão e ansiedade diagnosticados. Ansiedade ATAG e transtorno de ansiedade generalizada. Então, quando eu passei por essa depressão, a análise pessoal me auxiliou muito, né? A análise pessoal como meu analista. A simbolizar isso. Aí você me pergunta, Larissa, o que é simbolizar? O que é esse negócio de simbolizar? É você falar, no meu caso, sobre a depressão, era eu falar sobre o que eu sentia. Me sentia no fundo do poço, muita tristeza, muita angústia, desespero e ao mesmo tempo tinha ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Então tinha uma pressa, uma preocupação excessiva. Oi, Dai! Então, com a ansiedade, eram muitas questões. Queria fazer, era assim, gente, do céu, debaixo da terra, né? Do céu no sentido assim, ansiedade, vamos, muita coisa na cabeça. A outra parte que era depressão, não vamos fazer nada. Desânimo total, a gente fala em uma pulsão de morte, né? Se a gente for lá para Freud, Sigmund Freud é o criador da psicanálise. Então foi bem difícil, mas a análise pessoal me auxiliou muito em falar esses processos de depressão diagnosticados. Tomava também medicamento em 2020, 2021, foi o que aconteceu comigo, né? E transtorno de ansiedade. Então, a análise pessoal te auxilia nisso, se você tem alguma questão de depressão, de ansiedade, de transtorno. Olá, Simone! Então, mas ela te auxilia em outras questões. Às vezes você tem outras questões, por exemplo, de procrastinação, tá? Porque uma outra coisa assim, um outro objetivo, vou colocar assim, ou possíveis, a gente chama em possíveis efeitos. Possíveis efeitos de uma análise é você perceber, olhar, investigar qual é o seu real sonho. Qual é o seu objetivo? Porque por vezes a gente está vivendo o objetivo de outra pessoa e ali simbolizando, falando. Geralmente as sessões ocorrem uma vez na semana para a gente criar esse vínculo terapêutico, para ter realmente a transferência. Então, você descobre o seu desejo. A gente fala de uma ética do desejo em psicanálise. Aí você pode me perguntar, Larissa, que história é essa de ética do desejo? Olá, Marcela. Ética do desejo tem a ver com isso. Você vai trazendo as suas questões e eu vou te auxiliar ali. Vamos colocar assim, a dar uma limpada, ao mesmo tempo uma clareza dos seus mecanismos de defesas. A gente fala também das alienações, das projeções, daquilo que você fala que é seu, mas às vezes é do outro. A gente fala em grande outros, não vou entrar nisso, mas grande outros, com o O maiúsculo, seriam as pessoas que são importantes para você na sua vida, tá? Então é isso, assim, bem resumidamente. Se ficou alguma dúvida e você quer saber mais, eu vou ir finalizando essa live, porque a proposta era falar o que se fala numa análise. Fala-se o que você quiser.
Você pode falar o que você quiser. Olá, Marcela, prazer te conhecer. Então, você pode falar o que você quiser. E aí, claro, ao longo do processo, coisas vão se repetindo, que é o teu inconsciente aí, querendo que você olhe para alguma coisa. Aí eu vou dar uma cutucada, a gente chama pontuações para perguntar. Um exemplo, né? Tem muito paciente, analisante, paciente que fala sem parar, não tem nem vírgula. Aí o analista coloca uma vírgula. Peraí um pouquinho, fale-me mais disso. Fale mais sobre isso, é uma das frases que a gente mais fala, né? Peraí, vamos pôr uma vírgula aqui nisso que você tá falando, por exemplo. Um exemplo bem aleatório, muito comum, bem generalista, tá, gente? Eu não consigo falar não, mas é porque todo mundo fica me demandando, blá, blá. Peraí, com uma vírgula aqui. Não consegue falar não? Aí um exemplo de pergunta, pra quem? Por que será que não consegue pra essa pessoa? E se você falasse não, o que será que vai acontecer? E por que tu fala sim pro outro e não pra si, né? Então é isso que, por exemplo, um exemplo de investigação que a gente faz numa análise. Eu, a Lígia, minha mentora. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês, fazer essa live curtinha. O que se fala numa análise? O que você quiser, com base na regra da associação livre. É claro que no percurso aí da análise, a gente vai olhar questões que se repetem, olhar o teu inconsciente que está aparecendo. Pra que isso, Larissa? Pra gente tentar aí, ó, você tá num ciclo, né, de repetições aí. Como eu dei exemplo da procrastinação, fica bem claro, de não conseguir sair do lugar, de que a culpa é tudo do outro, que o outro tem que mudar. Aí a gente dá vamos fazer um cortezinho nesse ciclo aí. Pra que isso, Larissa? Para os possíveis efeitos. Que possíveis efeitos? Você olhar para algo novo, você olhar para outras possibilidades, você se enxergar, né? Tem também essa questão do autoconhecimento no sentido, opa, deixa eu me perceber aqui, o outro tem que mudar? Por que o outro que tem que mudar? Por que eu não posso mudar? Então te auxilia a olhar a sua postura, a enxergar que você tem potência para mudar sim, tá? Então é isso, numa análise o que acontece? Fala-se. O paciente quer falar, o analista quer ouvir, mas não é qualquer ouvir, não é qualquer escuta, é essa escuta ativa que eu expliquei aqui pra vocês, onde a gente vai observando o que se repete, vai olhando o inconsciente aparecendo, vai pontuando, vai colocando vírgula, vai fazendo questões, vai pedindo, fale-me mais sobre isso, tá? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sou a Larissa Daniele, eu sou psicanalista clínica, já atendi cerca de 100 pacientes. E análise pessoal, gente, é um processo lindo. Eu conheço também enquanto analisante, né? Como eu contei, que tive a depressão, a ansiedade. Então, o analista, ele precisa ter essa experiência. A gente fala, não é um curso só. Fiz minha formação, mas não é só esse curso. Eu continuo ali estudando com o tripé. Análise pessoal, supervisão e a teoria. Então, e atender. Então, é um trabalho, gente, trabalhoso, mas que vale a pena para quem tem um desejo. A gente fala que o analista tem que ter esse desejo, e eu tenho esse desejo de te escutar, e de escutar além do que você está falando. Vamos além desse racional, vamos ver as repetições, o inconsciente, para assim você ter possíveis novas possibilidades, você olhar para outra coisa, você se perceber, você notar que você tem sim potencial para mudar, você parar de culpar aí o mundo, o outro e olhar para si e ver o que é possível. E dentro disso, olá Wesley, e dentro disso a gente também olha o que, gente? A gente acolhe também, tá? O analista está ali para acolher. Aí você vai me falar, acolher o quê? Quem adivinha? Acolher a angústia. Porque por vezes vai aparecer essa angústia. Angústia é algo que a gente nem consegue nomear. Dói um tanto que você nem sabe o que é. E ali dentro dos limites, porque é limitado. A linguagem, gente, a linguagem, a fala aqui, que nem eu tô falando aqui com vocês, esse simbolizar, ele é limitado. Ele não é total. Então, às vezes, a angústia vai aparecer em forma de quê? De choro, de lágrimas. Ou, inclusive, como eu falei
Agora me fugiu a palavra, mas sabe quando a gente ri, mas ri de nervoso? Vai aparecer também. E aí eu vou me indagar, né? Esse sorriso aí... Enfim, às vezes o sorriso pode virar lágrimas, mas entenda que isso é o processo. Depois dessas lágrimas, tenha certeza que você vai encontrar novas possibilidades. Você vai se encontrar. Você vai primeiro se perder um pouco de si. Se perder, porque você estava sempre nessa repetição, e essa repetição é conhecida. E agora você vai ver outras possibilidades. Mas enfim, respondendo para que é essa live, o que se fala numa análise pessoal? Fala-se o que você quiser. Um grande abraço, um beijo, uma boa semana aí para vocês. Quem quiser iniciar o processo comigo, não deixe de falar comigo. Tem o WhatsApp ali na minha bio, pode falar aqui pelo direct. Comenta aqui nos comentários alguma dúvida, alguma questão que você queira trazer, que eu vou trazendo aqui em formatos de live. Sempre nos stories eu trago conteúdo. Curte esse vídeo, se inscreva no meu canal Larissa Daniele. Se não encontrar os vídeos, me fala que eu te mando também o link. Um abraço e boa semana, gente!